agradeço a oportunidade de estar presente. Informação com contexto. Debate com responsabilidade. O Na Mesa News é onde a notícia ganha profundidade. Não é só uma simples conversa. É a informação com credibilidade chegando a você. Está começando mais um programa, segundo, na verdade, né? Na Mesa News com vocês. Ó, tem uns convidados aqui bacana. Hoje o assunto vai ser daqueles que todo mundo quer saber. Estou aqui com meu amigo Chapolin, meu amigo que faz um trabalho excelente na área do social. Fala para o povo aí, Chapolin. Só posso dizer que ninguém salva o mundo sozinho. Estou aqui também com o nosso querido pastor Everaldo, o pastor que já participou da outra edição com a gente e está aqui hoje participando novamente. Gostou do programa e está aqui para passar muito mais sabedoria do que ele sabe para vocês, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Olha, tem muita coisa, fica até o final, hein? Só a dica que eu tô falando. Vamos falar tudo. Estou aqui também com o meu amigo Douglas. É o cara que, olha, Nova Iguaçu tá... Nova Iguaçu não, o povo de Nova Iguaçu não, mas a política de Nova Iguaçu tá perturbada com ele. Política em si, né? Porque o povo tem visto isso aí como uma esperança, como novo renascer, e começando, sendo breve como Chapolin, quem quer faz. Esse é o começo do nosso podcast. É verdade. Chapolin, eu fui lá, né, no seu centro social, fiz alguma visita lá, vi que tem muitas pessoas lá que são necessitadas. Como que surgiu essa ideia sua para poder estar montando esse centro social e ajudar as pessoas? Então, eu percebi a fragilidade, a dependência do meu bairro, né? Como as pessoas ali não tinham o que comer. Fala, por favor, onde é seu bairro, só para a pessoa se situar, que aí sabe que não é só Nova Iguaçu que a gente está falando. Rocha Miranda e colégio. A minha rua, a metade dela é colégio, a outra metade é Rocha Miranda. Show. Entendeu? Então, assim, a colégio Rocha Miranda, onde eu comecei os trabalhos dentro do meu bairro, onde eu vi a dificuldade, a necessidade de pessoas ali que não tinham, às vezes, o que comer. E foi aonde Deus tocou no meu coração, porque se não fosse ele, eu acho que esse trabalho não teria... Acho não, tenho certeza. Não teria iniciado. Então, começou de uma fragilidade, de uma deficiência do nosso estado e do nosso município, entendeu? Foi aonde o nosso trabalho social ele começa. E lá você tem ajuda de algum político, de alguma coisa? Não, ninguém. Eu tentei, e continuo tentando, mas até o momento não. E o trabalho, pessoal, vocês têm que ver o trabalho, um trabalho lindo. São mais ou menos 3 andares, tem computação, tem aula para o pessoal da terceira idade, tem sala de emprego. E detalhe, ele até agora não conseguiu a ajuda do CRAS para atender lá dentro, para ser mais uma ajuda para a população. Então a gente vê a dificuldade que ele tem sobre os políticos. Porque se o político é eleito e ele quer realmente ajudar o povo, ele deveria procurar uma pessoa como essa para continuar ajudando o povo, não é não? Exatamente. Na verdade, o CRAS ele até atende, faz a parte dele, me ajudam bastante. Só que não depende só do CRAS, né? São esferas. Não, mas né? eles já estão lá dentro? Sim, me ajudam dentro da então... medida do possível que podem. Assim, poderia ser feito mais, mas é como a gente fala. Não depende somente da direção do CRAS. Se você está dentro de um grupo político, se você faz parte do grupo político, aí as coisas já começam a acontecer. Com certeza. Nova Iguaçu. Aí a esfera de cima viria me olhar com mais carinho, mais atenção. Mas em si, o CRAS ele faz um trabalho bem bacana dentro das possibilidades dele. Mas poderiam fazer muito mais. Sim. Pastor, a gente está aqui com o nosso amigo... Vou chamar de Chapolin, porque é Ricardo Chapolin. O personagem que ele faz é um trabalho lindo, cuida de crianças com câncer, sabe? É uma coisa assim. E a gente vê que ele não tem muita ajuda, nem mesmo de pastores, que deveriam, né, ter muito mais ajuda e ele não tem. O que você vê sobre isso? É um trabalho fechado que a igreja tem feito hoje em dia, né? A igreja ela fecha aqui. Não, isso aqui é o meu povo, esse é meu grupo, eu vou auxiliar esse povo aqui, esse grupo aqui. A igreja não é parede. Tá? A igreja bíblica ela trabalha para quê? Para gente, pessoas. Então, tu vê um trabalho desse camarada aqui, eu vou ajudar ele para quê? Aí tá pensando, não é meu povo, não é meu grupo, vai aumentar a membresia da minha igreja?
Então, alguns pensam assim. E isso precisa acabar urgentemente. Porque esse é o trabalho da igreja. Qual é a verdadeira religião, segundo a Bíblia? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem eram os órfãos e as viúvas no passado, trazendo para agora? Pessoas carentes e necessitadas. Essa é a verdadeira religião. O resto não é. Entendeu? O resto você pode ser o que tu quiser, aquilo que você quiser. Então, qual o trabalho hoje da igreja real de Cristo, que somos nós, e não uma religião montada e criada pelo homem? Cuidar de gente. Jesus falou o quê? Eu tive fome, Me deste de comer. não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Tive frio. Frio, não fosse me vestir, não fosse. Estive preso, não fosse me visitar. Mas Senhor, mas quando? Eu não te conheci pessoalmente. Quando os meus pequeninos estavam precisando, vocês não fizeram a eles. Se não fizeram a eles, não fizeram a mim. Resumindo, Jesus está em quem? Nas paredes geladas dos templos que nós construímos. Não. Não. Nas pessoas carentes e necessitadas. Então, quando tu ajuda, tu dá o seu verdadeiro dízimo. Sua verdadeira Independente se oferta. ele seja evangélico ou não. Independente. Ué, aquela outra palavra, já pegando esse, desculpa, mas do Samaritano. samaritano, que o cristão mesmo, o cara de hoje em dia, o pastor, vamos supor assim, passou, mas não quis ajudar, Não quis mas ajudar. foi uma pessoa totalmente... O cara do templo, É isso aí. entendeu? O levita. Ele passou, na hora que ele passou, ele olhou o cara, ele falou assim: não, peraí, minha religião não deixa eu tocar em sangue. É. Vai me contaminar. Onde que uma religião, olha só, chega a um ponto de não deixar uma pessoa ajudar a outra? Olha que ponto que chega. Quem contou isso? Jesus. Falando de um samaritano que não tinha contato com os judeus, eles tinham rincha. Então ele usou logo um inimigo. É como se eu estivesse agora elogiando para a religião atual, um bandista, um macumbeiro, exemplo. Né? Não sei se vocês sabem que com o crescimento do meio evangélico, Sim. cresceu também, né, essas rinchas que não deveria existir. É verdade. Né? Porque Deus está sobre todas as religiões. Aqui o que acontece? Jesus ele usa como exemplo, mas vem um cara que não tinha religião, que não trabalhava religião, e fez a verdadeira religião, que foi pegar ele, cuidar dele, tratar dele. E o levita olhou o seu líder passando, não ajudou, falou: também não vou ajudar. Meu chefe não ajudou, vou ajudar para quê? E aí vai, Jesus o tempo inteiro ensinando o que é ser igreja de verdade. E deixa eu te falar, Chapolin, com essas ajudas que você já faz, você já foi candidato, tem pretensões políticas, porque é um trabalho muito lindo que você faz. E aí você fica do lado de fora pedindo ajuda. Se você estiver lá dentro, não seria melhor você, com todo esse trabalho e mais a ajuda do político Chapolin? Sim, eu vou até usar um termo que eu usei um convite que me foi feito depois de 2 anos que eu ajudei uma pessoa lá no Rio de Janeiro, tá? E depois de 2 anos ela lembrou de mim, num período eleitoral novamente. E quando ela me chamou, ela me pediu desculpa por ter me esquecido, me abandonado, e que ali agora Essa era pra... pessoa é político? Sim, pô, forte influência no Rio de Janeiro. Então E você pegou a sua entidade e ajudou. Não, Naquele momento, ajudei como pessoa, entendeu? Porque eu acho que a instituição, acho que ela não tem nem que fazer parte disso, mas assim, pelo trabalho que a gente desenvolve, pela pessoa que nós somos, a gente consegue ajudar. uhum, Então, eu ajudei dessa maneira. Então, quando ela me chamou lá na casa dela, fez um banquete lá, como se a gente precisasse disso, pastor. Aí eu falei: olha só, pega um cachorro, você gosta muito, aquele cachorro quando você chega em casa, ele pula em cima de você, se esfrega nas tuas pernas, faz aquela festa, aquela alegria, deita no chão, bota as perninhas pra cima pra você ir lá fazer um carinho. Pega esse cachorro, tranca ele dentro de um quintal e deixa ele lá 2 anos, sem comer e sem beber, meu irmão. Deixa ele lá. Aí depois de 2 anos você chega lá, abre o portão e abre os braços e chama ele pelo nome. será Aí o nome eu vou deixar por será que ele vai vocês. te receber normal? Vou deixar por vocês o nome. Chama ele pelo nome. Aí você fica de braço aberto. Sabe por que aquele cachorro não vai fazer festa pra você e nem vai pular em cima de você? Porque ele vai estar morto, irmão. Como é que você deixa um animal, uma pessoa sem comer e sem beber durante 2 anos? Depois você quer que quando você abra a porta, procure ele vem fazer festa pra você, meu irmão? Porque tem pessoas que a gente ajuda, é a política atual hoje. Eles usam a gente, depois deixam a gente esquecido, trancado e depois te procuram com uma conversa esfarrapada achando que você vai fazer festa porque ele te chamou. Exatamente. Sabe por que a gente não vai fazer festa nem vai pular? Porque vai estar morto, irmão. É. A gente precisa de comer, precisa de beber.
Será que E eles voltam com a maior cara de pau. Será que esses caras. tivesse Pastor, acontecido. será que eles se preocupam se na tua casa vai ter uma ceia em dezembro? Se você vai ter alguma coisa para botar na mesa para sua família? Estão nem aí, irmão. Aí quando dizem o ditado, acaba o carnaval, começa o ano. Aí depois de março eles te procuram, lembram de você? É. Qual é? Mas aí tem a importância do podcast. Então é isso que eu tô O falando. podcast ele faz o quê? Ele vai abrir a mentalidade da pessoa que está Exatamente. assistindo a entender um pouco mais do que está acontecendo. Exatamente. Porque um povo que recebe um político que não fez nada, que só mentiu, que só pintou asfalto, como é que vai aquela bordinha do asfalto, né? Só botou luz no poste, não é verdade? Uhum. E ele volta querendo de novo. O povo vai lá e aceita porque ele deu um tijolinho, ele deu um cimento. Deixa bem claro que realmente merece um cara desse. Exatamente. Então, eu acho que aonde, pastor, respondendo agora a tua pergunta, é onde a gente se encaixa na política. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai suportar isso? Até quando a gente vai se permitir ser usado? Porque tem uma palavra que diz Só que infelizmente o povo está muito desacreditado. E aí a gente vem com algumas ideias, né? É até difícil do povo acreditar hoje em político. Por quê? Porque já passaram vários lá, estão vários aí e o negócio não anda. Então precisa de pessoas com cara novas para poder chegar lá e realmente não entrar num grupo dos caras, porque o cara é eleito de uma forma. Por exemplo, foi eleito para poder bater na saúde, por exemplo, consertar aquilo ali. Aí o cara chegou lá, ficou do lado dos caras que já é uma merda aqui. Desculpa eu falar, mas pelo amor de Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Elegeu o político precisa chegar, mesmo que ele não consiga fazer nada, porque lá a gente sabe como é que é complicado, mas pelo menos dar voz ao povo. Exatamente. E a maioria não faz isso. A gente tem 23 vereadores de Nova Iguaçu que ninguém sabe quem são. O Rio são 51. Entendeu? Só aumenta o problema. Entendeu? Então, assim, por exemplo, elegendo um pastor. O pastor não tem que chegar lá, ele foi eleito porque ele contou para o povo que chegaria lá e faria um montão de coisa. Ele chega lá e entra para a bancada evangélica. Mas a palavra de Deus, meu pastor, ela fala uma coisa assim, ó. Pelos frutos a gente conhece o quê? A árvore. Não é isso? Ou pela verdade. árvore você conhece os frutos, bem dizendo. A gente tem serviço prestado. As pessoas podem me perguntar assim, se você vier candidato, você vai fazer o quê? Não, eu não preciso ganhar para fazer Você não tem nada. promessa, Eu já, você já não, faz. já faço, exatamente. A gente É já exatamente isso que executa um eu prego trabalho. também. É isso que a gente tem que passar para as É pessoas. isso aí. Se ele for candidato a algo, não é porque ele é pastor, é porque é pelo que ele faz. Né? Precisa Concorda ter comigo? poder para Exatamente, fazer pra mais poder ainda. só quer fazer mais. Isso aí. Esse amigo aqui também, Douglas, é o tempo todo fazendo cobrança, coloca a cara. É um risco do caramba que ele corre. Com certeza já deve ter sido, né, Ameaçado, irmão, várias direto. vezes. E coloca a rede social dele à disposição, coloca muita coisa e muitas das vezes não consegue. Por quê? Porque não tem o poder da caneta. Eu né? acredito piamente que nós não precisamos de mais leis. Eu acredito que nós precisamos de fiscalização. Só se fazer com Porque tudo que eu bato hoje, já existe lei, irmão. Eu não tô criando na roda. A roda já tá ali. Eu só tô falando aqui, ó. Precisa roda, precisa rodar do jeito que... Só um cumpridor de ordem. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito nessa questão. E quando ele falou sobre você se candidatar ao Caramba 4, a gente tem que se lançar nessa questão, porque, assim, eu vejo também que se eu não buscar aquilo que eu acredito, eu tenho que ficar aceitando tudo que eles me dão. Então, a política precisa de pessoas boas, só que também tem um lado negativo quanto a isso aí. Para pessoas boas, assim, que têm um pensamento como você tem, é mais difícil ainda. Porque eles tentam fechar o teu estabelecimento. Se você bater numa situação, você ganha proporção. Um cara que tá lá, fica nervosinho com você, vai mandar uma vigilância, vai mandar um negocinho, alguma coisa para poder fechar. Então, assim, é complicado. Fora as pessoas, que eu também quero falar diretamente para vocês, que, assim, essas pessoas também do povo que tá mais corrupto do que os próprios políticos. Porque se o cara não dá, Aceita o cara vai fazer o trabalho ali o ano todinho, vai fazer o trabalho, ajudando vidas, ajudando crianças, o caramba 4. Mas se ele não tiver os R$100 no dia da votação lá em outubro, as pessoas se vendem, pô. Esquecem da gente. É muita ingratidão nessa situação. E depois ficam 4 anos reclamando. Aí, não, que eu quero fechar com o cara tá dando condição, caramba 4, igual. Tem vários deputados agora que os caras... Tu falou que tem um grupinho político, o cara te dá 1.000 por mês, pô. Até outubro, parceiro. Fora, acabou aquilo dali, esquece. Vai trocar de número, tu não vai ter mais acesso. Então, assim, o povo precisa entender essa realidade, que a mudança vai vir deles. Todo poder emana do povo.
Então, assim, precisa mudar essa mentalidade para que realmente apoie pessoas que têm vontade de fazer, mas não têm esses recursos. E realmente tem que se lançar mais pessoas boas, porque uma hora entrando, entendeu? A probabilidade de algo mudar é grande. É essa jogada. Só que a gente não consegue fazer sozinho, igual você falou, nada sozinho. Eu costumo dizer uma matemática, vamos botar um voto a R$ 200, pega esse voto de R$ 200 e divide esses R$ 200 em 48 meses, você vendeu seu voto por centavos. Mas o que eu Aí costumo quando o cara falar- senta lá, eu sei. ele entende o que? Eu tô governando pro povo que não vale nada, Vale centavos. nada, Aí depois exatamente. esse mesmo povo não pode reclamar. o que eu costumo Exatamente, falar- porque o cara fala o seguinte, desculpa, mas agora é 2024, Ah, um político aí ganhou com grande expressão. O cara foi lá, trabalhou pra ele, pegava 600 por mês, que não sei o que, voltou, ganhou dinheirinho, foi lá no estabelecimento desse empresário político e foi cobrar, pedir uma vaga de emprego. O cara falou, meu irmão, não tenho nada contigo não, meu irmão. tá Eu pago. já te paguei, mete o pé daqui. Eu olhei aquilo dali, eu falei, meu irmão, que merda. Mas eu costumo falar pra você, povo, vocês podem pegar sim os R$ 50, os R$ 100 deles. Quando eles falarem para você dar o título, dar o nome, dar isso, daquilo, vocês podem dar, até porque ninguém sabe em quem vocês votaram. Deixa eu só pegar aqui. Vocês não podem, isso é contra a lei. Mas, porque compra de voto é contra a lei. Sim, mas Mas assim, ladrão que rouba ladrão, eu acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer. É contra a lei e todo mundo sabe. Faz, que é o normal, acontece só deixando bem claro que é contra a lei. Então isso. vocês Sim, podem ser contra presos a por causa lei, disso. É contra a lei. Todo mundo sabe que é contra a lei. Só que eles que fazem lei, eles trabalham contra a lei que eles É, isso fazem. aí. Então, vocês pegam os R$ 50 Pega e não os vota, R$ 100 e votam em quem vocês sabem que vai Tá realmente lutando, que tá querendo fazer alguma mudança. coisa para vocês. Porque não adianta nada você falar assim, mas aí nada muda. Não vai mudar nunca. Se o cara Vocês já não tem mudam o voto, 16 porra? anos como senador, você vai dar mais 8 anos pro cara como senador. Pra quê? Se o cara já tem 4 anos como deputado federal e não tem nenhum projeto, você vai dar mais 4 anos para esse cara. Pra quê? Podendo colocar pessoas novas para renovar. Ah, Douglas, Mas por sabe o mais, que acontece, por mais que. muitas vezes? Aham. O povo, ele vive de sofrimento. É. Não deveria ser assim, tá? Aham. Aí o que acontece? O camarada deixa o povo sofrer. Sim. Aí depois dá um tijolinho. Olha a alegria que dá. É o pombo, só o povo Você tá morrendo pombo. de sede, tá Tem que morrendo ser de migalha. sede. Eu pego a água na tampinha de um refrigerante. Aham. Você tá morrendo de sede. Você bebe aquela água como ninguém. Trazendo para a palavra, como o senhor bem sabe, o problema que Moisés teve de libertar o povo do Egito, que o povo ainda carregava o Egito ainda. Ainda. É isso aí. A situação é essa. Libertar o povo é difícil, é perigoso, difícil. irmão. Entendeu? Então eles sabem da manha, tá? E uma coisa, político vive de promessa. Sim. O povo não quer ver, ele quer promessa. É, As verdade. pessoas querem emoção. Sabe como é que se faz uma venda? Não, quero vender esse copo para você aqui, ó. Eu vou trabalhar os seus momentos que você vai utilizar esse copo. Para quem você vai dar? O momento que você vai dar. Entendeu? O toque do copo. Não é um copo. O político, ele sabe como fazer isso com o povo e o povo vai cair. Aí você tem um projeto bonito fazendo, o seu projeto, ao invés de auxiliar, chamar a atenção do povo, não. Ele denuncia a atitude daquele que não fez. Uhum. Então tem que acabar com o teu projeto, poxa. É isso Porque aí. se o outro não tá fazendo, só tá vivendo de promessa, você tá mostrando, o que o outro vai fazer? E você sem recurso tá fazendo o que ele tem recurso e não faz? Acabou. Isso que é o ódio deles. Ou você se anula, passa todas as suas boas obras para aquele candidato, sai como se o candidato estivesse fazendo, pois isso também. Aí ele abraça nesse sentido. Ele vai abraçar. Aí você também vai ser um outro corrupto. É. Sim. Que você vai se vender por um dinheiro que ele tá dando. Aí é que mora o problema. Entendeu a situação? Então, existe uma fala hoje, até com o crescimento da internet e com a política, o que acontece? Existe uma fala dentro da internet de como você crescer e como você alcançar aquelas pessoas, aquele público ali. E eles entenderam a linguagem. Não é à toa que hoje você levanta, isso aconteceu muito, você levanta uma arma dentro de uma igreja e o pessoal fala, tá legal, poxa. É verdade. Caraca, é verdade. Entendeu? Mas como? Quem entendeu que é Na legal? última eleição agora a gente viu muito isso. Né? Você botar uma bandeira, trocar a música e colocar a música em cima de um altar e a pessoa falar isso aí, porque passaram valores distorcidos daquilo que está acontecendo como real. Por que ele pegou o pedaço de pau para dar na cabeça do outro? Não, ele pegou porque ele é bonzinho, pô. Ele queria paralisar o cara. Você consegue entender? Passaram valores onde não tinha valores. E o povo comprou aquilo que foi falado sem ver. Pastor, já que a gente está nesse assunto,
A arma para a igreja. A arma para os membros. Igreja não tem nada a ver com arma. Igreja não tem nada a ver com arma. Igreja não tem nada a ver com política. Nada. Não vem juntar judaísmo, paganismo, nada, nada. Igreja, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O cristão, sim. Ele pode lutar e entrar lá. Fazer a diferença dele. Igreja é altar, adoração? Não. Isso é coisa da igreja. Não pode misturar nada. Igreja é a política. E aquela Tem como tal misturar. de toalhinha. Agora ele, como cristão, pode entrar. Então também quero levantar uma bandeira aqui rapidinho, além da toalha. Pastor, o senhor é a favor da nomenclatura de um cara que se candidata a usar o pastor, candidato fulano de tal, ou o senhor, como o senhor colocou aí, ele tem que se separar do pastor. Se o senhor é pastor, quer vir candidato, não é o pastor que é candidato, é o homem que é candidato. Eu não voto em correto? pastor. Perfeito. Então, Eu não vi- voto em pastor. Eu voto em homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Porque pastor vai defender a religião dele. Quando já fala pastor, é igual quando o camarada chega lá, eu sou pai de santo. Vai defender o centro, poxa. Pastor vai defender a igreja dele. Mas quando ele está Por se isso que tem o quê? candidatando, Tem o quê que você falou no outro? Bancária evangélica. Bancada evangélica. Que vai defender o quê? Os seus desejos, as suas vontades. E o que vai acontecer não vai ser mais um lugar, um país laico. Por quê? O que está fora da religião não vai prestar mais. Outras religiões não vai prestar mais. Nem à toa que com o crescimento disso tudo, Acaba dividindo, trazendo mais divisão ainda acaba na situação. divisão. Nem Aí existe. Chegou cada alguém um e fala, puxa pro seu lado. A bancada evangélica tinha que acabar. tinha, Pra por mim, quê? tinha. Pastor não é cargo, Ah, irmão. Mas é algo muito É polêmico. Muito E é um polêmico dom hoje. muito superior a qualquer cargo Muito terreno, né? Pastor é um dom. Ele não Ele chamado ele para ser nasceu. pastor, você não é ser chamado para ser político, Claro. né? Ele não é seu. Agora, se você é pastor de animal, você pode pendurar no teu pescoço, tá? Esse dom, ele não é seu. Vem do pastor, que é o sumo pastor. Ele usa o purificado pastoreando. Ele usa, nós falamos aqui no primeiro, a rua está sendo asfaltada lá. Todo mundo de azul asfaltando. Quem asfaltou a rua? Perfeito. a prefeitura. Claro, que o pessoal de azul não tem que ganhar glória nenhuma. Então, como é que eu sou pastor? Não, pastor é Jesus Cristo. Você é ovelha. Não quero ser ovelha, quero ser pastor. Então, como diz meu personagem, vai se lascar. O personagem diz assim: vai se lascar, irmão. É. Entendeu? Mas, na a situação? verdade, eles montaram várias coisas, inclusive tem a bancada da bala lá. Você acha certo isso? Então, pegando um pouquinho dessa questão, aí eles usam, como a gente estava falando, sobre a questão de até a Bíblia para poder justificar algumas situações. Se o ladrão for achado roubando, o sangue foi derramado, ele está isento da situação. Então, assim, a arma, como você falou, eu vejo a arma de uma forma diferente. A arma, para mim, é para demonstrar amor. Pô, João, como isso? A arma mata, pô. Mas calma aí, irmão. Se vir meter a mão na minha filha, eu vou largar-lhe a bala. Entendeu? Então, estou demonstrando meu amor pela minha filha. Mas o outro lá vai usar a arma para poder roubar você. Então, tem diversas situações. Por mim, a questão da arma poderia ser liberada mediante treinamentos, mediante um monte de teste psicológico, um monte de coisa. Vai evitar alguma coisa? Não. Lá no Canadá hoje é o menor índice que tem, Eu já acho Entendeu? que a segurança Mas- pública deveria ser melhor. mas tá liberado lá. Mas olha só, irmão, a segurança pública, vamos lá na PM. A PM chega quando? Depois que já aconteceu o homicídio. Então, se eu tenho uma 12 dentro da minha casa, o cara entra para poder estuprar minha filha, qual vai ser a ideia? Você vai chamar a polícia depois que o cara estuprou tua filha ou você vai meter uma bala no peito isso dele? Mas isso Tá só entendendo? acontece porque a gente não tem leis duras e a gente não tem uma segurança que funciona Não, então, direito. mas assim, Porque se a gente tivesse umas mas leis se eu tenho os meios para poder prover minha segurança, eu tenho o direito de chamar a polícia, mas de ainda manter a segurança da minha família. Sim. Entendeu? Então, assim, não é que eu quero que todo mundo tenha arma ou que a arma vai ser a solução do problema. Não. Tem muita gente que pode ter arma, mas não vai ter por opção. Por crença, por a religião não permite e tudo mais. Só que, assim, às vezes, nós colocamos o problema na arma. Mas o problema também é a nossa mentalidade, nossas escolas, entendeu? Nossas leis, como você falou. Por quê? Nós vemos hoje o quê? Que o crime compensa no Brasil. Eu acho, cara, que assim. Se você roubou uma carne no mercado, tu vai ficar mais preso do que o cara que roubou milhões lá, Isso pô. aí, é isso que eu ia falar Então, agora. assim, então a gente As tá leis distorcido estão- muita coisa. Tá distorcido. Entendeu? Tá Uma distorcido. versão- O que ele falou é uma coisa interessante fora da religião, porque no momento que você dá uma quebra de braço, né, um mata-leão numa pessoa é uma arma. É. Arma Só que branca, você uma tá dando- faca, uma arma. Você está dando a altura do que a pessoa está. Então, se um camarada entra armado, você age com toda, né, com todo o treinamento que você tiver. A altura do cara que entrou, na realidade, se ele recebeu aquela punição ali, ele não fez nada, o pai de família. Uhum.
Tem um país que falou isso. Uhum. Ah, roubaram aqui, perdeu a mão, viu? Uhum. Ele falou, não tiramos mão de ninguém. Caraca. É isso aí. A lei tá aqui. Se a pessoa foi lá, infringiu a lei e perdeu a mão, o que a gente tirou? É isso aí. Então depende do ângulo. Depende do ângulo. Via de mão dupla. Depende do momento. Tanto é pra matar, mas também é tanto é pra salvar. Pra salvar nesse Entendeu? contexto. Mas eu Agora, não se sou a pessoa é contra isso, não. treinada Eu pra entendi. proteção, Eu só sou tô contra. colocando a minha perspectiva por essa questão. Eu não sou contra. O que eu acho? O Estado deveria, sabe? esse compromisso, Ter o essa responsabilidade compromisso, de deixar a pessoa Leis à mais, vontade. Aí, mais beleza. brandas. Como eu te É. falei, hoje no Canadá é um país super seguro, entendeu? É o melhor índice da pessoa de maior idade, consegue estar vivendo lá bem pra caramba, mas ainda assim aconteceu uma chacina lá na escola, o caramba 4. Mas aí vamos pegar aqui no Brasil hoje questão de feminicídio, meu irmão, aumentou pra cacete, é toda hora mulher morrendo, tudo isso, aquilo outro. Aí vamos pensar em políticas públicas, treinamento para mulheres, a mulher ter uma arma dentro de casa, com treinamento, com rigoroso e tal, igual fiz para Eu já sou, segurança pessoal. eu já E sou o segurança contrário. Ó, a maioria do nosso país são as mulheres. Uhum. Veja quantas deputadas federais tem lá. Veja quantas deputadas estaduais tem no município de Nova Iguaçu. Veja Quantas vereadoras Isso aí. tem em Nova Iguaçu? Uhum. Então a culpa é de vocês, mulheres. Que não tem lei, sabe por quê? Porque vocês não vão atrás de eleger mulheres que vai fazer as coisas. Na para verdade, até Nova Iguaçu, 2024, Entendeu? está em processo hoje que eles usaram duas mulheres que não tiveram nem os votos delas. Dois Não, na partidos, tá verdade- para cair, entendeu? Só estão usando a mulher para aumentar a Na quantidade de verdade- homens. Porque para cada mulher pode botar 3 homens para poder sabia. disputar. Mas é esse povo ignorante que se permite comprar o voto, vender o voto e não pensam nessa questão. Porque, como eu falei, se eu sou mulher, eu quero representatividade, então tem que me colocar a cara a tapa para poder mudar essa parada. Só que nem não. todo mundo tem essa coragem de Mas fazer. é o essa dia a porra, dia da mulher. Eu- Aí já vai entrar. Eu sou palestrante irmão. de relacionamento. Aham. Né? Então, o dia a dia da mulher. A maioria das mulheres, elas não são fiéis às mulheres. Uhum. É, tem muita Não divisão só, aham. lá dentro. As mulheres sabem, desculpa falar, mas são uma realidade. Uhum. Tá? Tem duas ali. A maioria. Se você vê a mulher, ela é amiga da outra, sabe que a outra tá passando por um problema, então ela não fala, o homem vai lá e fala. É. Ó, O amigo, homem já é vem cá, mais isso, sincero. aquilo. O problema Então é a que mulher, a por gente resolve. conhecer a outra mulher, muitas vezes ela acredita no homem da política, mas ela não acredita naquela mulher que tá lá dentro. Não, e detalhe, Isso é uma coisa que tem que mudar. É, E- sim. Isso tem que E mudar. outro detalhe, os negros também, gente, pelo amor de Deus, vocês negros, vocês falam tanto de racismo, de tanto de cota, de tanto isso, aí você olha para a Câmara Federal, quantos negros tem lá? Quantos negros tem na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por exemplo? Se eu contar que eu acredito que são 2, o Claudinho e o Wagner Neguinho. Não, simpatia também, 3. O Simpatia também são 3 de 23. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, as pessoas cobram muito, só que na hora do voto, eles não sabem resolver o problema que é para resolver. Então, cara, mas eu acredito nessa questão política, vamos lá, se fosse 20 negros e 3 brancos, vamos dizer assim, resolveria o problema? Não, porque o problema tá na mentalidade. Sim, mas Entendeu? Então, assim, eu só tô falando na questão que nós precisamos mudar, igual a gente falou na outra questão de Romanos 12:2, sobre a questão de mudar a mentalidade para poder transformar o mundo. Entendeu? Porque o problema não tá na sua religião, o problema não tá na sua cor. O problema tá na nossa mente, que a gente precisa se libertar dessa questão para que a gente possa alcançar um objetivo comum. Então, hoje eu não falo mais sobre igualdade. Hoje eu falo sobre equidade. E equidade é totalmente diferente de igualdade. Entendeu? Então não é as mesmas oportunidades para todos. Eu tenho que te colocar, se você tem a deficiência, eu tenho que te colocar um pouco acima da minha situação para você ter a mesma oportunidade que ele que tem as 2 pernas. É mais ou menos isso. Então, a gente tem que pensar dessa forma geral, até para não trazer divisão. Entendeu? sim, Porque não. senão a gente pode pensar, vai entrar conflito com as mulheres, vai entrar conflito com os negros. Não, cara. A gente Não, consegue não é pensar. conflito, Não, tô falando o seguinte: a gente tem que colocar mais negros, por exemplo, Sim. mais mulheres. Só que aí você vai colocar, e será que vai trazer alguma diferença ou não? Porque Mas não é aí- sobre a mas quantidade, é sobre a mentalidade. Não, mas aí O entra o problema Ceará. vai além E o do- Ceará não do pode. racial. Mas É. o Ceará não É pode. conversão, é mudança de mente. É sobre isso? pensamento. Não, porque eu falo Não, assim, mas o Ceará não pode. Sabe por que o Ceará mas não eu quero que você Porque entenda o tem seguinte. 23 vereadores aqui. Será que eles vão fazer alguma coisa?
fica no Ceará. Então Então, precisa ter mulher, sim. então Que aí a gente vai saber se resolve ou não. A gente tá fazendo já um projeto já de Partido do Caramba 4 para Jeane 28 lançar. Jura, a última mulher, Jeane Jura na Câmara. Não Jeane, foi? não foi a Marli? Professora Marli? É. Não, Jeane Jura. Foi depois? Foi depois, Ela depois. Jeane Então, nem Jura. lembro, a gente só lembra da Marli Olha, porque olha só, a professora olha Marli era só, de Liga Porto lá. uma câmara de vereadores com mais de 1 milhão de habitantes que coordena, né? E aí a gente não lembra quando foi que teve uma Não, mulher lá no não, você comando. olha a parede lá, você entra na câmera, a parede dos homens, pega de ponta a ponta só de homem. Da mulher, parceiro, um quadradinho já tem meia dúzia de mulher ali. já tá. Isso é uma vergonha, porque a mulher ela entende as dores da outra mulher. Isso. Sim. Né? Ela sofre, ela tem os dias dela, ela sabe a luta que uma mulher tem, Sim. né, para poder passar até com a família, com os filhos. Não E ela deveria precisar dessa questão, porque. Isso. Né? Mas Não hoje, nos deveria. dias atuais, a gente precisa Pela falta realmente. de amor, pela Isso aí. falta de ter alguém que represente ali. Exatamente É isso. diferente da religião, percebeu isso? É. É, Porque o Brasil é laico. é. Totalmente diferente. É como se alguém quisesse, olha só, é como se alguém quisesse agora transformar todos os homens em mulheres. É. Todo mundo vai ser mulher agora, acabou. Olha como é que é ruim você levar a religião para dentro da política. É. E o Entendeu? que você acha, Renato? Cá. Cara, eu acho o seguinte, o Elon Musk ele tá doido pra tomar a Lua, o Mar, agora tirou o foco de Marte, agora ele disse que vai habitar a Lua, né? Então vamos lá, trazendo pra política essa investida dele. Vamos colocar que hoje o primeiro presidente da Lua fosse homem, que o primeiro governador da Lua fosse homem, que o primeiro prefeito lá fosse homem. Ainda assim, na Lua, Elon Musk, desculpa, tá? Mas não haveria progresso. Sabe por quê? Porque quem traz progresso, quem traz a vida, quem dá a luz, são as mulheres. É então, verdade. aonde não tem mulher, não tem progresso. Elon Musk coloca astronauta mulher se você quer realmente fazer que a Lua seja um planeta E de detalhe, sucesso. E Então, detalhe, para fazer de acordo repente, com mulher... de repente o nosso país ele só não é mais bem sucedido por essa carência, Não. por essa necessidade de mulher no parlamento. E- Aí eu deixo deixa, meu pastor, vamos orar para que Deus toque nessas mulheres, que elas se envolvam mais na política. Não, Isso aí. e detalhe, para fazer acordo com mulher é mais difícil. O cara, para poder chegar lá e falar em corrupção com a mulher, já é mais difícil. Entendeu? Então, assim, você não vê mulheres envolvidas em corrupção nesses escândalos que estão aí. Não, aqui em Nova Iguaçu não, porque não tem quase mulher. Mas eu vou te falar o seguinte: nós temos uma vice-prefeita. Ah, não, pelo amor de Deus, calma. Ele tava bem quieto. Ele Eu já Porra, sabia que meu ele ia irmão. falar. Demorou. Que tá. Eu vou falar num vídeo que eu fiz hoje, eu vou soltar, já dando um spoiler aqui pra vocês. Ela é vice-prefeita, tem que fazer a função dela de mulher, correto? Lá de mulher não, de vice-prefeito, correto? Sim, Só que ela também tá na Secretaria da Mulher, correto? sim. Ela também tem essa função, beleza? Só que ela faz medicina integral na Unig. Então, como é que faz? Ou ela trabalha, como ela tem postado, ou ela estuda. Então a gente tem uma. Não, mas tem que saber se ela está exercendo no horário do trabalho dela. Porque Ah, pra vou falar fazer de novo. A faculdade Unig tem uma- é integral. Ah, integral? Ah, A faculdade de medicina é integral. Não. Ou nós teremos uma futura médica chat GPT, que vai olhar, perguntar aqui, perguntar o que tem que dar. ué, mas ela Ou a gente coloca tem, como ou a gente doutora, tem. Ela não é doutora? Então, mas ela já se autodenomina, porque ela é irmã do cara mais brabo da saúde de Nova Iguaçu e do estado do Rio de Janeiro. Então, assim é mole. Eu já entrei na faculdade hoje de Direito, já tô Porque já ela advogando, foi já, doutora, entendeu? ela Fazendo a é. parada. É, irmão, aí nome todo mundo dá, parceiro. Papagaio fala o que ele quiser. Tá entendendo? Então, assim, é essa a questão. Então, quando você fala da questão da mulher, é por isso que eu falo que é a mentalidade, irmão. Eu denunciei, não, eu trouxe à exposição à luz mulheres corrompidas aqui. Mulher do prefeito, tá lá, vai ver lá sobre questão do Ministério Público, sobre improbidade Tá, mas a administrativa. mulher do Mulher. prefeito, não, ela não é diretamente o Não, a gente tá, cargo- mas a gente tá falando de mulheres no poder. Então, a mulher do prefeito Sim, tem poder. não, mas ela- Aí vamos falar da vice-prefeita, entendeu? Será que ela tá chorando? Porque tem alunos que falam que não veio. Então, assim, como eu falo, eu defendo questão de mulher no poder, que a gente precisa. O homem trabalha, traz o alimento para dentro de casa, mas quem torna a casa um lar é a mulher, irmão. Biblicamente, é a mulher que é essa parte ali de organizar a situação todinha.
Por Só- exemplo, em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça, comandada pelo homem. A Constituição de Educação, comandada pelo homem. Eu acho que essas comissões deveriam ser comandadas por mulheres. Não que os homens não tenham, sabe? Mas as mulheres, cara, Infelizmente, a tem- política, historicamente, tem um ela caminho muito tem esse melhor, né, machismo, machista? entendeu? Ele é machista. Ela já vem já de tempos em tempos É. em tempos, desde os caras de Portugal chegaram aqui, entendeu? Os coronéis na época, etc. É um mundo masculinizado. a gente vai Entendeu? apanhar muito aí, pessoal. É. por causa de- Mas tem uma parte da religião também que facilita muito isso. É, né? Tem. O quê? Tem uma parte da história que facilita. Enquanto a mulher judia ela estava ali valendo a metade de um homem, até por causa da cultura também, tinham mulheres de outras religiões que sabia tudo, era poliglota, pô. Ué, teve Comandava- mulheres que Vamos sustentaram falar de profetas. Cleópatra. Mulheres que sustentaram profetas Maria para fazer a Madalena obra ali. Maria Madalena se destacava no meio das outras mulheres. Esther. Você também. É. Entendeu? Então, assim, mas ali a religião vem, não. A mulher, ela tem que ficar aqui. A mulher, ela não pode. Tem uma passagem que é muito. Eu estava lidando com um pastor esses dias, ele falou assim: não, porque a mulher não pode falar. Eu falei, por que não? Porque a Bíblia fala lá: se a mulher tiver dúvida, ela pergunte ao marido. Eu falei, você não está entendendo o texto, não? Se ela tiver dúvida, é uma coisa. Não, não é Mas, só isso. mas se ela tiver certeza... Não é só isso, a mulher não podia estudar. Tadinha. Aham. Chegar numa reunião e falar assim, contexto, né? por que a lua brilha? Ela não sabia, poxa. Não, pergunta o marido em casa, Até claro. pouco só o tempo, a marido mulher fala. não podia nem votar, pô. Até pouco Ô, tempo. pastor, me tira entendeu? uma dúvida. Delicado Existem isso. mulheres que são formadas pastora ou isso não existe na Bíblia? Biblicamente não. Ah, biblicamente não. Não que não seja aceito em si. Hoje em dia Tem muitos diversos lugares que tem pastores. preconceito contra isso daí. que não tem Na pastora. Bíblia não Então, na tem. Bíblia, não tem. Não tem. Existe pastora de animal, né? Existe pastora de animal. Não quero entrar agora no ponto se pode ou se não pode, porque eu não sou Deus. Então, elas seriam o É. quê? Missionárias? Poderia ser fazer você tem ideia. Jesus conversa com uma mulher aqui no poço. Tal. A mulher entende. Onde eu devo adorar? Não, nem aqui, nem lá. Nem em Jerusalém, nem lá. Ela queria saber um local, igual hoje em dia aponta. Não, Deus está aqui, Deus está. Mentira. Jesus, não, os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Essa mulher sai, vai embora. Depois, com o tempo, você encontra várias congregações que ela montou. Isso aí. É. Olha que situação. Jesus, ele precisa vir através da porta, entrar na humanidade, cumprir a lei. A lei apontava o teu erro, o teu pecado. Show? Uhum. E então te deixava A transgressor. lei dividia. O que é o pecado? Transgressão da lei. Então a lei, você tentava acertar no ponto do I, você era culpado por ela toda, saía como transgressor e maldito. Jesus tem que vir como um ser humano para cumprir a lei que ninguém conseguiu cumprir. Ele veio a partir de quem? Da mulher. De uma mulher. A descendência de Ah, uma mulher. De Maria. Que José não foi pai. sim. Entre aspas. Tá vendo? Uhum. De Maria. Ou seja, olha o papel da Uma mulher, virgem. da virgem. Aí depois Jesus aparece e ressuscita. Quem? Mulher. Mulher. Então a mulher tem um papel extra. Poderia ser todo e qualquer outro discípulo lá que já sabia que ele tinha falado que ele ia ressuscitar o Caramba 4, mas ele foi lá, Quer uma pra gente finalizar sobre mulher aqui? claro. Vamos parar de falar de Não, mulher. não, vamos Aham. falar só mais Não, um pouquinho. vai, pra falar não, também. finaliza, Mas não finaliza. pra finalizar. Ah, tá, vamos então perguntar bora. sobre Ah, a tá. mulher aqui. Então vamos lá então agora? Ó, deixa eu te falar. Aham. Deixa ele Só finalizar. pra- Deixa eu guardar essa aqui então, vai. Guarda isso vai. daí. Eu quero saber por que você começou esse projeto e direcionado realmente a cuidar das mulheres e também das crianças, né, com câncer, com tudo. Então, eu tenho uma mãe e tinha 3 irmãs. E uma faleceu. E eu fui gerado de uma mulher e fui criado com 3 irmãs. Eu tenho um irmão também, mas eu fui mais criado com as minhas irmãs. Então, assim, desde criança eu aprendi a respeitar a mulher e saber a importância da mulher na minha vida e na sociedade. Uhum. Então, acho que hoje o que falta realmente para as mulheres é o que a gente está tentando fazer aqui, trazer à luz, é a oportunidade, é esclarecimento, não é isso, meu pastor? Isso aí. Então, assim, eu acho que o que falta hoje para as mulheres é isso, só oportunidade. E hoje eu estou aqui muito feliz por estar falando um pouco do nosso trabalho, das oportunidades que o meu projeto lá, a instituição dá na parte de capacitação para as mulheres, sabe? Porque hoje também Teu eu acho que projeto não... sai fora ou só dentro da sua entidade mesmo?
Como assim? Ele vai atender fora, no hospital, alguma coisa? Sim, sim, mas aí eu tô falando agora a porta dentro dos cursos profissionalizantes que a gente dá oportunidade para essas mulheres, porque não foi falado aqui também que hoje tem mulheres que são chefes de família, hoje tem mulheres que Muitas, sustentam os sim. filhos sozinhos, dão Esquece. conta de uma casa sozinha, sabe? Então, assim, a gente procura capacitar essas mulheres dando curso de trança, de cílios, manicure, informática, cabeleireiro, até um curso lá bem bacana chamado Marido de Aluguel, onde as mulheres aprendem a fazer pequenas tarefas domésticas, trocar uma resistência de um chuveiro, instalar um ventilador de teto, fazer um rebaixamento de gesso, E fora colocar o pessoal da piso. facilidade que acompanha ele lá. Isso, exatamente. Maneiro, maneiro. Então, assim, a gente procura dar essa importância e esse valor para as mulheres. Não que as mulheres se baseiam só nisso, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu fico muito triste quando uma pessoa que tem condições, ele fala assim, eu vou dar um curso de manicure. Por quê? Será que a mulher da comunidade, uma mulher pobre, ela só merece Você ser manicure? limita, né? Você limita, Limita. ela só tem que ser manicure? Não, a mulher ela pode ser o que ela quiser ser. Exatamente. Mas aí o que a gente falou, dentro das minhas possibilidades, das minhas condições, é o que eu ofereço hoje. Mas assim, quero oferecer muito mais, porque a mulher ela pode chegar onde ela quiser. E torna a dizer mais uma vez, se o Elon Musk quiser ser bem sucedida Amigo, na ela- Lua, maioria. a mulher Nossa tem que ir cultura. para a Lua. Se a mulher não for para a Lua, não for para Marte, não será bem sucedida. Uma Porque só a experiência mulher, breve aonde a mulher chega, ela traz sobre a essa vida. questão da mulher. Isso é tão antigo. Eu trabalhei 2 anos com a família Marinho, o pessoal da Globo, fazendo a parte da escolta pessoal da família Marinho. Eu trabalhei com o Roberto Marinho Neto. Só que lá, só os homens têm poder, cargo para poder manter a geração da família. Seu Roberto, o Roberto Marinho Neto, que ele vai seguir com o projeto do jornal e da Globosat e tudo mais. As mulheres ganham comissão, ganham parte. Mas você não vê nenhuma mulher dando uma entrevista falando sobre o grupo Marinho. Então isso já é intrínseco. Até um tempo atrás estavam falando que o Bonner ganhava mais do que a outra, que também era ócara, também da situação. Então, assim, a gente realmente tem que trazer essa questão. Você falou de um ponto da mulher ser a base dentro de casa. Eu faço um trabalho com o pessoal autista, entendeu? Até tá montando esse partido do autismo e tal, etc. O que acontece? 70% em famílias atípicas, os pais não estão dentro de casa. Porque o pai figura masculina. Porque os caras não aguentam, etc, etc, etc. As mães têm que se virar para poder trazer o alimento, para poder cuidar daquela criança, para dar assistência e tudo mais. Então, assim, Esses dias esse apareceu projeto que uma você está falando suicidou, é você ótimo. viu? Sim, pô, porque teve o burnout lá, ficou 26 com a anos, cabeça. a menina se suicidou. Porque, irmão, às vezes 26 anos, você tá aprendendo a ser pessoa. Todos os dias nós estamos aprendendo a ser humano. Aí, você tem uma criança que você precisa aprender como cuidar também daquela criança, porque não é algo normal. Não é uma criança que qualquer pessoa fala assim, você tá com fome? Ela fala, não. Tem criança níveis 2, 3 que não fala. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender então essa estrutura. E nem todo mundo tem esse psicológico de passar tudo que você passou para você poder estar fazendo esse projeto, tá entendendo? Então, assim, Aqui é no nosso necessário município demais, de cara. Nova Iguaçu tem algum atendimento para essas pessoas? rapaz, tem politicagem com essa causa. Até porque o prefeito tá fazendo STEA e tudo mais. Só que, pastor, o senhor vai construir a sua igreja. O senhor pensa antes quantos membros o senhor vai colocar dentro da igreja antes de construir? Na realidade, o certo é você ver para que na construção, ou seja, se você tiver um grupo de pessoas já montado, tem que ser um espaço que dê aquele grupo de Uma pessoas. estimativa, só tem uma estimativa, Mais correto? ou menos, sim. sim. Então Senão você não tem faz no como. mínimo um censo. Sim, né? sim, sim. Tem que Então fazer um aqui, se o amigo da câmara que quer gravar com 10 pessoas, ele consegue gravar com 10 pessoas aqui? Ele tem que pensar ele tem que pensar, nessa senão logística. Vai deixar a gente por fora. O pra que fora. acontece? Os TEA que estão abrindo não tem um censo em Nova Iguaçu. Hoje tem menos de 1.000 pessoas, menos de 1.000 crianças laudadas hoje. Só que tem mais de 7.000 na fila. Aí tem acho que 3 TEAs. Só que, por exemplo, uma conta... Onde eles ficam? Só para, de repente... Não, eu sei que tem um agora aqui para lado do quilômetro 32, até que tá dando uma polêmica danada porque lá enche. Então, assim, mas vamos lá. Não tem censo. Então, às vezes, Miguel Couto tem 1.000 pessoas que saem de Miguel Couto para poder vir aqui no quilômetro 32. E no quilômetro 32 tem 100 pessoas. Não era mais fácil você colocar esse TEA lá em Miguel Couto, que tem a maior quantidade de A pessoas? gente tá falando do município etc. de Nova Iguaçu, tá, pessoal? Então, assim, não tem esse estudo que é uma coisa mínima, que todo mundo faz antes de abrir suas empresas, suas lojas, suas coisas todinha. Então, eu vejo muita politicagem. Você vai conversar com o vereador da região que fala sobre autismo, caramba, 4, mas o cara não sabe nem o que é aquilo dali. Entendeu? Aí no TEA, por exemplo, autista nível 1
é um tipo de suporte. Nível 2 é outro tipo de suporte. Nível 3 é outro tipo de suporte. Então você tem que ter profissionais para todas as áreas dentro daquele local para poder atender todas as crianças, correto? Sim. Então, se ali é para poder abraçar o autismo, então você tem que saber Especialista. fazer isso aí. Então, o que eles fazem hoje? Colocam um especialista para todas as paradas. E você sabe que não funciona, Sem irmão. falar que as escolas mediador Mediador. Não Não, existe. não existe, pô. Tá entendendo? E vamos lá, uma outra coisa boba. Você vai ali no Hospital da Posse, você é surdo e mudo, sei lá. Tem alguém lá preparado para poder falar em braille com você, fazer alguma coisa com você? A gente não tem existe. essa questão da inclusão. Entendeu? Sim. Então nós precisamos hoje pensar muito sobre essa questão de mediadores, de incluir em todos os sentidos, porque você vê que não é só autismo. Ah. O autismo às vezes não tem cara, pô. Você é autismo no nível 1, você não aparenta nada. Brigar de verdade pela causa PCD em geral. Isso aí, pô. Entendeu? Porque a gente fala assim, da questão do partido do autismo, mas é só autista? Não, mas ele é o protagonista da situação. Mas quando você vai fazer um censo, aí você descobre a pessoa que tem TOD, tem TDAH, tem isso, aqui, aquilo outro. Aí vamos falar sobre a inclusão a questão da mulher. Aí, beleza. A mãe que tem a criança autista, que ela tem o laudo, ela tem direito ao salário mínimo. E quanto esse valor ajudaria numa mãe dessa para poder trazer um alimento para dentro de casa, cara? Então, é essa questão da política pública que você vê pessoas sofrendo sem necessidade. O serviço já está aí. Aí onde a gente entra de novo naquela questão de precisa de fiscalização. Porque lei já tem. Mas se não tiver ninguém para Basta fiscalizar, fiscalizar. essa parada não vai acontecer. E às vezes essa mãe se matou porque ela não tinha o alimento para poder dar pro filho dela. Mas o filho dela é laudado e ela deixou esse dinheiro lá pro governo federal, voltou para mão de alguém, ou alguém roubou essa pensão ali e poderia estar ajudando essa mãe a comprar remédio, a levar para fazer um tratamento. E essa mãe não aguentou. Então ela preferiu orientada, tirar a né, vida de dela. alguma É, forma. a mãe dela, ela preferiu tirar a vida dela, entendeu? Aonde que nível chegou, do que continuar vivendo aquela vida que tava. Mas falta, às vezes, de política Porque pode pública, ser de que ela empatia. tenha ido em vários lugares e a porta fechada. É, cara, porque E aí a infelizmente, se pessoa você fica não babar apavorada. ovo de um vereador, você É. não vai conseguir uma simples situação dessa. Por que Entendeu? você Então, vê assim, isso, é pastor, sinistro, cara. como... Isso é delicado. Alguma coisa interessante que, como eu estava falando da situação da mulher, né, a importância da mulher, eu tenho até um canal no TikTok com mais de 500 milhões. Maneiro. E ele defende a mulher ali. Uhum. Tá? É interessante esse canal. Se você quiser seguir lá, você vai gostar. Só pegando essa questão aí. É a questão de cuidar de quem cuida. Isso aí, Isso aí. isso aí. E você vê interessante que Jesus teve uma mãe. Uhum. Ele teve uma mãe, Uhum. né? Nessa questão que você falou da criança, quando tem uma mulher que entende essas dores lá dentro, ela pode criar. Se tem uma vereadora, mãe atípica, seria outra Meu realidade, Deus né, do irmão? céu, porque ela sente a dor, ela sabe a dor que É aquela isso aí. mulher passa, ela vai lutar, ela vai batalhar. Agora, se tem uma pessoa que sabe que tem esse problema, mas que entende mais outros problemas, Uhum. ele vai fortalecer os outros problemas que ele conhece. Uhum. Você entende que ela tem problema? Sim. Não, tem problema, ela passa, ela não dorme, mas você vive esse problema. Mas não vive o Não problema. tem Essa empatia. é- Aí a palavra é empatia, que é o teu caso, você tem empatia com a questão dessa tua causa. O que eu tô lembrando aqui que no Ele hospital. viveu isso. Porque nos Uhum. hospitais tem Você mães. viveu com teu pai isso. É. né? Meu pai faleceu de câncer, mas o que dói mais é porque eu tô aqui lembrando que tem mulheres que relatam que quando descobrem a doença do filho e tem que é uma vida totalmente pro hospital, tá, meus amigos? É muito triste. E o marido vai embora. Fala pra ela que dali falo. para aquele momento o Tem todo problema é mundo dela e que com o ele se filho. entender. E às vezes não tem nem um psicólogo também hospitalar para atender aquela mulher no Cuidar de hospital. Porque quem a gente cuida. às vezes pensa que o problema é só fora. Não, tá maluco. Mas eu já visitei família fora do hospital, crianças, cara, que ia no hospital, olha que loucura aquilo. Ela tá ali no hospital e você fica comovido, mas aí você vai na casa dela, é um chão de terra batido, meu irmão. É. Não tem estrutura pra nada. Muitas das vezes Tem nem condições de alimentação nada, tem. então É não onde tem eu tô te nada. falando, que é Aí não tem o necessário marido que já eu- foi embora. um E investimento do governo. quem vai orientar? Quem vai ajudar aquela família? Ela não tem estrutura no hospital. A religião que vai ajudar ela, que vai falar que ela tá assim porque tem um demônio ou que ela praticou um pecado. Infelizmente é igual àquela situação realmente. O garoto era cego, se eu não me engano, falou Só quem Deus. pecou ele ou os pais dele. Isso aí. Né? Pra melhorar, pra não dizer o contrário, Falou, a situação a da situação é pessoa. o seguinte, tem coisas que vai acontecer para exaltar o meu nome. Quer melhorar a Mas tua é só vida? Deus. Quer melhorar a situação financeira sua? Pega o envelope, pega o paninho.
Ungido, leva Mas pra aí casa. que aí a mulher deveria sem ter o entrar que esse comer. trabalho de filantropia E não da tem uma igreja. lei que trabalha isso? Mas Entendeu? é só Deus. E quando Eu- você eu sai nunca, de lá, eu nunca orei. quando você sai de lá, você sai renovado, né? Sim, eu nunca orei e nunca pedi a cura de ninguém, porque eu costumo dizer o seguinte, quando me pedem, ora pela cura, para isso, eu falo, olha, eu não posso orar para isso porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu só sei que a vontade dele é boa, perfeita Perfeita e e agradável. agradável. Então que se cumpra a vontade de Deus. Porque quando a gente coloca uma falsa esperança na vida de uma pessoa, a gente está ali criando algo que pode ser destruído. Vai destruir ela psicologicamente. Eu conheço Digo- uma eu pessoa digo que tá destruir, vivendo eu isso digo daí. destruir perante a presença de Deus, Sim. sabe? Então, assim, A pessoa hoje eu não tá nem nunca orei, feliz por causa exatamente, disso. nunca orei, porque uma vez uma senhora me ligou gritando num domingo de manhã que o filho estava morto de 10 anos e que ela tinha prometido que ela ia sair com ele de mão dada como ela entrou. E ela me ligou gritando, entrando, porque ela lembrou do que eu falei para ela. Olha, eu vou orar para que a vontade de Deus se cumpra, que ela é boa, perfeita e agradável. Aí ela falou, mas eu prometi para o meu filho que a gente ia sair de mão dada. Eu falei, fica tranquila, ele saiu de mão dada com Deus. Nesse momento, Deus está segurando na mão dele. Então fique em paz. Porque só Só Deus... confia, porque É. a gente não sabe qual é a vontade de Deus. E nesse dia eu falei para ela, segura na mão de Deus. Ele tá segurando as mãos de Deus, minha amiga. Fique em paz. Então hoje o que a gente vê na política é isso, irmão. São falsas promessas. E É um falso Messias que é comercializado. é onde eu falo Opa, dessa bateu agora questão. no ponto, Então- bateu no Essa ponto. questão. Então isso me dói muito. Então, Criaram o Messias Isso político. que eu acho, Tá emocionado. isso que eu acho que tem que ser Que dói, mudado. irmão. Ele Isso dói, porque assim, eu falo que quando eu me Foi atentei criado um falso na Deus hoje. questão do autismo, eu falei, eu tava conversando com o diretor lá, tudo mais, meu coração vibrou, entendeu? E eu senti aquele arrepio em mim, aquela situação todinha, e eu comecei a ver que eu estava voltando a ser humano. Como assim, Douglas? Às vezes é tanta correria na nossa vida, é tanta guerra que a gente enfrenta, irmão, que a gente só pensa em certas situações. Só que quando a gente começa a lidar com paradas assim, você vê que tem pessoas precisando muito mais de você do mínimo. Muito mais. O que a gente tá conseguindo aqui, ó, E o mínimo Respirar. que você fizer... a gente já tá bem, tem pessoa que tá humanidade. lutando com isso daí. Então, assim, por que, Douglas, entrar na política? Irmão, poderia estar hoje bem, tranquilo financeiramente, graças a Deus, tem minhas correrias, minhas paradas. Só que assim, irmão, caraca, qual o legado que você vai deixar pra tua família? Qual o legado que você vai deixar pro futuro e tudo mais? E eu vejo E não é que o que o teu política coração é quer. tudo e tudo é política. Infelizmente, a gente precisa de política para poder ajudar um projeto desse maravilhoso. Só que as pessoas parece um pacto, parceiro. Parece, quando a gente fala também da questão da Bíblia, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. Aí você começa a estudar um pouquinho sobre essa questão de principado e potestade, você descobre que tem regiões que eles dominam, correto? Toda cidade tem um principado, uma potestade que habita naquela situação. Que é impossível, humanamente falando, que uma pessoa vê uma situação dessa e não ajude. No caso, mas eles. tem. Mas Não, tem. no caso, eles. Ah, sim. Então, assim, é só explicando espiritualmente. Porque, cara, isso é de partir o coração. Entendeu? Então você sabe que na caneta ali, você consegue mudar vidas assim, mas você não faz. Meu cara. pai, a gente vive, Tá maluco. né? Tá E a gente doido. vê que nós temos um Deus que desceu em forma de homem para viver o que Tá nós estamos maluco. passando, né? E entender. Por isso que na hora do julgamento ele vai julgar. Muita gente não sabe disso. É óbvio. Ele vai julgar, porque ele viveu, Vai julgar. ele viu, ele passou. É bem diferente de estar lá em cima sentado no trono, né? No E ele tronozinho deixou até a como promessa, Deus. né? Eu fiz, É. vocês farão obras maiores ainda, né? hein, meu pastor? E falando do sopro da vida, a gente está falando aqui, não falamos da pandemia. Quanto foi roubado na pandemia, né? E um ar que o Senhor nos enche todos os dias os nossos pulmões, não nos cobra nada. Isso na pandemia foi cobrado. E gente fez com a tem vida de muitas pessoas. Deputado estadual hoje, cara. Sobre isso. Meu Que Deus do desviou. céu. Tremendo isso aí. pandemia não dinheiro com ensinou máscara nada aqui pra no Nova ninguém, Iguaçu. né, É. pastor? Fala Tem vereador hoje que tá Aqui- com 1 milhão aqui- preso, só foi desvio de máquina que nunca chegou, pô. Aqui, na verdade, Na no pandemia. Iguaçu fizeram um tal de hospital modelo, né? Que é ao lado do Corpo de Bombeiro Cruz. ali. Meu pai do céu. E assim, cara, aquilo ali foi uma coisa Tá de maluco, doido. irmão. Mas, graças a Deus, o hospital tá lá agora, tá funcionando, não tá, Tá né? funcionando. Tá Outra funcionando. cabide de emprego. Só Mas tem eu quero ver o sacana. lado espiritual da pandemia, que o nosso pastor responda. O que a pandemia nos ensinou Todos somos para a iguais. humanidade? Dependente, rico, pobre. Eu vi todos, milionário todos, morrer. todos, Teve todos. dinheiro pra Eu passei comprar, por isso. pra botar respirador, mas O morreu da meu mesma pai forma. faleceu de Todos. 2021 na pandemia.
Não. Tomou a primeira dose, ficou aquela baderna total, que eu falo que foi baderna. Baderna total, compra vacina, não compra. Não, compra cloroquina, não, compra isso. Acabou não comprando no momento certo. Só comprou a vacina porque o ex-governador de São Paulo, que é o Dória, foi lá e bateu de frente, aí compraram a vacina, aí começaram a vacinar. Só que vacinaram muitas pessoas já tarde. Então, as pessoas que tinham 70, 80 anos foram indo embora, Vi mesmo. gente nova morrer, pô. Eu Gente vivi nova essa experiência na Globo. Uma menina de 16 anos, nós fomos para Búzios com a escolta, várias pessoas, papai chegou lá no evento, daqui a pouco chegou o chefão, desceu de helicóptero, beleza. Daqui a pouco correria, foram para São Paulo com a garota. Morreu leucemia, 16 anos. E aí, irmão? Aí foi dali que minha mente começou a mudar. Eu fiz essa tatuagem quando eu estava lá, a parte de cima aqui é Fique Rico, Morra Tentando, e eu queria realmente mudar de vida, pô. Eu tava cansado de sofrer, de ser mais um da Silva, e etc. Mas, na virada do ano, Deus tocou no meu coração, eu entrei nessa causa e tudo mais, e eu, por aí, eu renovei e botei aqui embaixo, que é a minha dualidade, que é Marcos 8:36. Nunca adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, irmão. Então, hoje eu vivo essa realidade. É por isso que na política eu não consigo aceitar dinheiro desses caras. Então, eu sei qual o propósito, tá entendendo? Eu sei quem me chamou. Mesma coisa que você, pô. Se eu te der hoje 10 milhões e te tirar desse projeto, você vai ter 10 milhões e um buraco, um vazio dentro de você, pô. Que você vai ter os 10 milhões e não vai ter nada. Você vai ser pobre que só vai ter Porque o dinheiro. homem é templo. E o que O você homem acha, é pastor, templo. desse que ele perguntou sobre a pandemia? O que ensinou? Ele falou que nós Então, somos todos sim, iguais. sim, todos nós somos iguais. Tá? E o homem é templo. Hoje tem pessoas mortas vivas, pô. Puxa, Você é um templo. sepulcros caiados. Se você fizer aquilo que é fora o mandamento, o seu templo estará com outra coisa dentro ou vazio. O ser humano, todo mundo aqui é um templo, pô. Uhum. E você já paga assim. Já paga nesse distanciamento, essa falta de paz. Tu pode ver, hoje o meio religioso, como é que vive, Uhum. né? E evangélico. Olha a cara da igreja de hoje para a cara da igreja de anos atrás, quando não se envolvia com isso, como se envolve hoje. Olha o templo como tá vazio, olha o exemplo, olha o testemunho, olha tudo tá indo pra cá. O senhor concorda, pastor, não cortando? O senhor concorda, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse copo daqui. E aí o pastor, para conseguir 1.000, 2.000 ou 100 reais e tudo, ele oferece esse copo através do que ele vai... De uma técnica. Isso Né? é Um exemplo, você não vai comprar um copo de... Olha quanto copo desse aqui, vocês são mulheres aí. Aí, mais uma vez, dependendo das mulheres. Mais uma vez, dependendo das mulheres. É. 10 reais. Só que aí, se eu criar um valor espiritual nesse copo, você não vai comprar o copo. Isso aí. Você vai comprar o que esse copo vai fazer com você, pô. Ele pode trazer pra você, na sua casa. Isso aí, entendeu? Então, gente, olha só, esse copo muda a tua vida? Ele muda a tua vida? Não? Mas só que esse copo, ele veio de Israel. Ele esteve enterrado 7 dias. É, pô, mas é No deserto. uma técnica. Quer ver uma coisa? São essas as colocações que eles fazem. Quer ver uma coisa? Esse copo passou na mão de 150 pessoas. É impossível que ninguém tenha tido uma melhora em alguma coisa que fez, alguém estudou, conseguiu alguma coisa. Impossível. 150 pessoas paradas, né? Mortas, não tem como. Alguém fez alguma coisa. Passou na tua mão, passou. O que que você vê? Vem aqui dar o testemunho aqui. Vem aqui. Quando você pegou nesse copo, não é mais Jesus, né? É. Quando você segurou nesse copo, o que aconteceu na tua vida? Olha, eu estava desempregado, onde eu recebi uma ligação. E aí? Mas é assim, tem muita coisa que acontece. Mas assim, Não, mas assim nada. Ou você crê ou não crê. mas eu tenho um Tá exemplo. falando demais já. Ó, já tô no teu... Você não Todo recebeu, mundo- você não arrumou emprego. Todo mundo tem A um culpa exemplo. não é de Deus, não. A culpa é Ó, hoje a gente tem um exemplo claro. É a gente tem amém ou não amém? hoje a gente tem um exemplo claro. Só que eu não posso Chama-se- deixar ele pensar. Se isso aí. chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ah. Ele tem um problema lá que todo mundo fala que ele precisa obstruir várias vezes, toda hora, fazendo várias coisas. Detalhe, ele tem no mínimo 5 pastores famosíssimos ao lado dele. Por que esse mesmo milagre aqui não serve para ele? Você tá falando do problema divino da facada? Que tem que coisar? Eu sei que Ele tem que fazer várias coisas e não tem Mas cura. ele usou mais o milagre. Ele usou ele como exemplo do milagre. Do milagre. Ele tá falando isso, gente, não é porque ele tá falando sobre lado de um lado lá ou de cá, não. É Não, porque deixando os bem claro, pastores, galera, que aqui não tem estão... PT, não tem Não, PR. exemplo. Eu vou Aqui não é explicar para tudo de vocês, Bolsonaro. com a mentalidade de pastor, vocês vão entender a minha forma de falar, melhor que a dele. Por que o pastor que fala, vem pra cá, mão de Deus tá aqui, tu vai ficar curado, pega o plano da cura, não vai lá agora curar? É isso aí. Porque, por exemplo, o homem de Deus já não fala isso. Olha o que ele falou aqui. Está nas mãos de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus é que sabe, Deus é quem faz. Você pode pegar milagres hoje em todas as religiões, sabia? Sim. Tem médicos que se converteram, já leu sobre isso? Uhum. Eu fiquei emocionado à noite.
Médico falando de pessoas que do nada ficaram mortas, do nada, estavam praticamente mortas. Falou. E não estava ligado à religião nem dentro de quatro paredes. Como é que Deus atua? Mas você monopolizar isso, você criar um local e falar aqui é a casa dos milagres, você tem que honrar isso aqui. Se o povo falasse assim, eu participei, eu dei tudo lá, entendeu? E não aconteceu, eu vou botar na justiça. Vai ser charlatão. Mas assim. É o que ele tá falando aqui agora. Mas cadê então esse jeito? Por que não vai lá levar o planinho? Eu dei esse exemplo. Por que não vai lá porque levar? nas igrejas, muitas igrejas, inclusive essas grandonas, o pessoal pega o mesmo problema que tem o ex-presidente Bolsonaro e eles vão lá para dentro e rasga os laudos e fala: você está curado. Não, até aí tudo bem. Só que o problema não tá nem aí. O problema está onde? Está em você pegar um amuleto e provar e comprovar que o amuleto vai resolver. Leva o amuleto lá. Cadê o amuleto? Aí a outra coisa também é a questão do. A gente falou na outra parada E sobre nada o povo, contra presidente o povo de Bolsonaro. Beré. Não, nada. A gente tá falando Sobre sobre uma o povo, atitude errada. É. sobre o povo de Bereia. Porque também o povo se isenta da parte também que a Bíblia fala sobre você quer falar com Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o pai que ele te ouve. Isso. Então o povo também se isenta dessa questão. E como a gente fala da política, o nego sempre acha que o político vai resolver o problema dele todinho, enquanto ele mesmo não tá lutando pelo que ele acredita, porra. A gente tá precisando do Entendeu? Martinho Lutero, da parte Sempre positiva, alguém dos que tempos vai atuais, fazer né, na alguma verdade? E na hora que o povo mais precisa resolver, na hora do voto, eles vão lá e fazem. Aí entra a questão que você falou lá do Bolsonaro, Paco, pastor, isso, aquilo, aquilo outro. Irmão, hoje eu conheço pastores que revelam o teu CPF todinho. Não revela a Mega Sena não, mas o teu CPF ele revela. Só que ele também não revela o político safado que ele tá do lado. Homicida, estuprador, pedófilo. Não, mas ele revela o CPF miliciano, aqui dentro. Entendeu? Ele revela o CPF aqui dentro. Se tu chamar no canal de televisão, não revela o CPF lá. Não tem. Pessoal, era pra levantar isso, tá? Essa questão é séria que eu tô falando aqui. Aham. Aí quando chega aqui no canal de televisão, posso fazer com ele? Vamos lá. Não te conheço. Conheço você, não? Não. Então vamos lá agora. Vamos lá agora. Você é um camarada, tô sentindo que você é um camarada, que você pode fazer perguntas de qualquer outra pessoa. Mas sempre no final você vai agir segundo o que você pensa. Não adianta. Você tem algo que te atormenta. É você, o seu eu. Não, eu vou fazer o que eu quero, porque eu quero. Por mais que você pergunte a ele, você vai fazer o que você quer. Show? Show. Porque você é um pouco perfeccionista. Você gosta de tudo bem feito. Nisso você se cobra. Nisso que você cobra como perfeccionista, isso acaba te entristecendo um pouco. Por mais que esteja bem feito, você não vê bem feito. Na verdade é que ele não consegue realizar, né? Não, ele vai Eu tô te estudando. Não, Ele tá fazendo eu tô te estudando. a leitura, entendeu? eu tô te estudando. Aham. É fácil fazer isso no programa de televisão. E as pessoas usam muito isso dentro Mas da tem igreja. uma mulher que ela orou por você. Aí, e quem nunca teve uma mulher que orou por você? É sobre isso, pô. Só que ele acredita tanto em mim que eu sou que ele vai começar a se emocionar e me dar sinais. E tudo que você fala, fizer assim, ó, essa mulher, aí vai até acabar a emoção. Agora eu quero ver, e o teu CPF aqui fora? Por que só lá dentro? Não quero entrar nesse detalhe aqui, mas hoje é muito fácil. Maricá consegue, tá? Tá vendo? Sabia? Prefeito. Câmeras faciais, Prefeito de investiu, Tudo. tem placa, O tem teu olho, Feito de filho. Maricá, Quaquá, um dos Teu melhores. olho, Aí, filho. volta aqui agora pra política. O cara é de qual partido lá? Quaquá é do PT. E detalhe, o PT não é radical, ele conversa com todo mundo. Não, ele é tá no ele é o meio de PT todo metalúrgico. mundo. Da galera lá atrás, lá. Que o PT de hoje tem a galera que gosta do hype, da maconha, das paradas. Ele já é um cara já mais. Só que aí Na se verdade, a gente. não vem falar do PT se a que gente gosta pensar- da maconha, não, tem porque dois tipos de PT. maconha tem em todos São os dois tipos tipos de de PT. Não, pessoas. mas maconha tem em todos os partidos, porra. Só que eu quero falar o seguinte. Aí vamos falar aqui de Nova Iguaçu. Historicamente, de direita. Que nunca faz um trabalho para segurança Não pública. tem vereador de esquerda aqui. Entendeu? Não faz um trabalho de segurança pública. Nunca. Os municípios que saíram de Nova Iguaçu todinho tem um batalhão. Entendeu? Todinho não, mas maioria, A maioria. tem seu batalhão. Tem município com metade da população, que é Belfor Roxo. Mesquita. Não, Belfor Roxo que tem. É Mesquita. É. Mesquita, então, tem menos, pô. Tem quase 200 mil. É. Entendeu? Saiu de Nova Iguaçu. Nilópolis também é pequeno, tem Mas, batalhão, mas, tem, mas, mas aqui nunca foi investido em questão de segurança pública. Então, assim, o povo precisa começar a entender, parar com esse radicalismo, esse fanatismo por pessoas e começar a pensar fora Não. da caixa. Porque, assim,
Só o povo vai Ô, libertar Douglas, o deixa eu te povo. falar, lembra Só outra o coisa, povo vai libertar o povo. Essa é a realidade. Douglas, lembra Entendeu? outra coisa, o povo, que eles falam tanto da direita, que a direita é bem melhor, que a direita e a esquerda não presta, isso, aquilo, não defendendo direita nem esquerda. Mas o governo do estado, já por 25 anos, direita. Os municípios, a maioria do estado, direita. Nova Iguaçu, direita. E por que a segurança não está funcionando? Galera, pensa o seguinte. Se for pra colocar com essa questão aí, enquanto você fica brigando com o teu amigo, com o teu parente, por causa de direita e de esquerda, irmão, quem foi o vice-presidente do primeiro mandato de Lula? Direita. Valdemar da Costa Neto, Direito. que é o PL, o maior partido da direita. Direita. Que Direito. Valdemar estava preso por 10 causa de anos no quê? mensalão. Mensalão com 10 quem? Galera ligada da esquerda. Então, assim, eu vou brigar com você porque eu sou de esquerda, você é de direita, você é de direita, você é de esquerda. Cara, toda quarta-feira, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, em Brasília, são os melhores vinhos. Uhum. E eles que comandam como é que vai ser o acordão, Brasil daí são pra feitos frente. ali. Irmão, essa guerrinha vem. Então esquece sabe por quê? isso, irmão. Essa guerrinha vem porque é muito fácil você unir a religião com a política, tá? Esse é de Deus, a gente falou no primeiro. Esse é do diabo. Vamos falar de novo com outro vídeo. Esse é de Deus, esse é do diabo. Entendeu? Aí o que você faz? Todo mundo que não pensa como a gente, que estamos com a meu Bíblia, inimigo. que estamos com a Bíblia na mão, é do capeta, é do diabo. Entendeu? Então, gente, ó, os capeta pra cá, o de Deus aqui. E o de Deus faz o quê? Não permite que o Apocalipse se cumpra. Acabou. Deus fala assim, ó, no mundo, nos últimos dias, teremos aflição. Não vai ter aflição nenhuma, Deus. Calai-vos. Nos últimos dias teremos falando, não teremos nada. Acabou. Peste, não teremos nada. Então é um grupo que vem contra o próprio Apocalipse, não permite que Deus ele opere. Então, a esquerda lá defende isso, aquilo, outro. Então, gente, acaba com ela, cancela, não pode. Vamos cancelar isso aí. Ao invés de fazer aquilo que você falou, vamos entregar na mão de Deus, permitir Não, que e Deus na verdade, respeitar as na autoridades verdade, que Deus coloca. Nem várias se nem lá, nem pessoas cá. mas- envolvidas com um montão de coisa e daqui a pouco tá lá no púlpito. E vai. Mano, Entendeu? não é o Mas lado. é porque é o coração do caráter não tem nada a ver com religião nem com política. Não é o lado, Você mano. pode Não, estar, você tem ou não tem? Você todo sendo de mundo direita, de esquerda, todas as sendo. formas. Caráter, você tem ou não tem? Sendo da religião A, B ou C. Não importa. Quer ver uma coisa? Vamos dizer, eu sou da esquerda, não tenho nem lado, nem esquerda, nem direita. Vai fazer corte aí, não, tá? Sou da esquerda. Aí você quer usar uma parada. Eu sou um homem de Deus, como igreja. Como é que eu devo agir? Você tem que... Eu não vou te incriminar, falar que tu é do capeta, que tu é da... Que isso? Eu sou um homem de Deus. irmão. Infelizmente, E é por eles isso- vão pegar Irmão, o seu vídeo, vão que pregação cortar é essa? e vão... Não, mas eu gosto, pode cortar. Eu ganho dinheiro com polêmica, tá? Isso aí. Com polêmica. Aí o que acontece? Aí eu sou da esquerda. Aí você é uma mulher e você quer tirar o filho no ventre. Não vai não, que tu é do capeta. Que isso, irmão? Não, mas vem cá, vou estudar você, trabalhar você. Não usar como agem hoje com o lado da esquerda. Entendeu? Você dá uma liberdade para que a pessoa possa falar, possa se colocar para fora E o que detalhe, quer, seus e sonhos. voltando Isso- a falar isso- das mulheres, isso é errado. quem Ah, julga isso daí são os homens. Não deixa as Não, mulheres. já tô olhando com a cabeça da igreja agora. A igreja, Tá falando sobre a questão. a igreja não tem mente de direita, tá? Igreja não tem mente de direita. Direita não é a lei de Cristo. Grave isso, tá? É uma lei do homem que opera em você fazer um julgamento, um juízo no momento, momentâneo. Até Porque Cristo não porque trabalha com isso. Cristo mandava ajudar os pobres e os Com os necessitados. piores, mano. Entendeu? Não fazia Ele comia essa com acepção. miliciano, tá? Então, Jesus lá, chegou Zaqueu lá, o cobrador daqui, cobrador dali. Jesus veio. Não, vou comer com você, eu quero salvar a tua vida. é sobre isso. Hoje em dia, não, eu sou da direita, então não quero andar com o do vermelho. Cara, irmão, tu não é de Cristo. É uma irmão. divisão, cara. Tu me Flamengo e perdoa. Vasco. Aí, o cara tá de vermelho aí, irmão. Vermelho. A gente tem tanta essa divisão. Olha, vocês nem repararam aqui, ó. o Não, e fala coração pra tem um ele. JC, E fala ó, pra Jesus ele. Cristo. E fala pra eles. Tá de vermelho, mas é o vermelho que mais ajuda lá na sua região. É o vermelho, é o sangue de Cristo. Amém. Daí. pai. Amarrado, Tu repreendido. vai convencer alguém com isso aqui? Não. Vai convencer ninguém. Sabe disso? Sabe por quê? O homem é convencido pelo caráter que tem. Por algo que está dentro daquele templo. O que está dentro do templo dele? Ódio, mágoa, tal. Isso que convence ele. Contenda. O que contamina o homem é o quê? É o que entra. Aqui sai. É o que sai. O Marcos diz que é o que sai. É o que sai do homem que acaba ele, que acaba com ele mesmo, que destrói ele mesmo. Então o que destrói a pessoa que está assistindo, eu, você, seja o que for, é o que sai de dentro da gente que nos destrói, não é ninguém. Nada que fora destrói. Uma faca vai continuar aqui, a arma vai continuar tudo aqui, tá? Quem vai fazer ela ser pro bem ou pro mal sou eu. Quem é a mão que segura.
Mas você não acha que as igrejas em si, elas ficaram muito radicais, não? Por exemplo, se eu não sou do tal partido político, ou se eu não sou evangélico, mas eu chego lá com minha própria ideia, eu já não sou descartado naquilo ali? Igreja montada pelos homens. A igreja de Cristo não é assim. A igreja montada pelos homens, ela tem Mas qual é a foco com diferença? objetivo. Então, ela tem um foco objetivo como poder político, poder financeiro. Isso é montada pelos homens. A igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo é transformada em gente. Jesus não fundou religião. Os apóstolos não fundaram religião. O Jesus veio falar de uma forma de vida. Independente da religião da pessoa. Ame a Deus, ame as pessoas, perdoe, viva melhor. Deus gosta disso. Deus ama aí. Jesus não converteu ninguém ao judaísmo, a religião dele. Não é forte demais? Jesus não converteu ninguém ao judaísmo. Mas uma boa atitude, uma boa obra. Na Idade Média que vieram os templos. Não, vamos fazer isso aqui, vamos criar isso aqui, vamos monopolizar, vamos montar o povo que a gente vai ter um poder político muito grande. Ali, Jesus não tem nada a ver com a igreja hoje atual. As palavras convencem, o exemplo arrasta, irmão. Você- Não tem jeito. Vocês, religião em si. Bandeira de Israel em cima de púlpito. Nada a ver. Nada a ver. A Israel que Cristo caminhou não é a Israel de hoje. A Israel de Cristo andou, tá quilômetros abaixo dessa Israel. Isso que a aí. gente vê hoje. E se eu for olhar sobre lei e graça, vou olhar como sombra. Cristo é verdade. Cristo é a imagem, presença de Deus. Real de Deus. O que está atrás de Cristo é uma sombra. Não tínhamos uma ideia exata de quem era Deus. Então não adianta você buscar lá no Velho Testamento, na religião judaica, para fazer o que você quiser. Lá é uma religião, você tem que respeitar uma outra religião. E até Respeita a religião dos porque- outros. até- Tá? Não é à toa que o Deus, que quando Jesus vai falar sobre Deus, já é totalmente diferente. Poxa. Aham. Então não adianta tu pegar lá no. E no Israel, dessa questão aí, tem a galera que não gostava dos estrangeiros, né? Sim. E nós somos o quê? Nós só não somos estrangeiros, pô. Ah. Então, se fosse pela aquela conjectura lá, irmão, ninguém ia apoiar a gente, não, cara. Tem israelita Entendeu? que ri da igreja, pô. Hã? Tem israelita que ri da igreja. Tem Entendeu? que rir da igreja. Então, assim, se a gente for ficar pensando, Quem é por isso que Vai lá, é Israel, necessário fala de estudar, Jesus, cara. Israelita de Quem hoje é- não acredita quem- em Jesus. entendeu? Jesus é profeta só. Quem é e Jesus me tira para uma os judeus? dúvida. Quem é Jesus Me para tira uma os judeus? dúvida. Lá, a São bandeira de profeta. Israel, o Estado de Israel defende lá o aborto e também defende, Sim. e defende o casamento gay. É a defende- bandeira que a igreja usa. Então, e é que eles são contra isso, eles colocam dentro das igrejas? Cara, tem muita gente que não... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que falta no nosso meio hoje, meu pastor, é conhecimento. Não, o pior é quando a igreja diz que está É a seguindo a lei verdade. judaica. Sabe por que ela quer Então, botar? Porque ela Não, cara, isso fala, não é falando, então, assim, é totalmente... Quando veio, ele aboliu a lei. conversar com o rabino, contrário com todo de tudo. respeito que me segue, tem um lá que é parente de desembargador, que me segue no canal lá, fez comentários lá agora. Tu vê um camarada desse falando de lei, filho. Não tem pastor nenhum gentil aqui, brasileiro, que vai falar de lei que não seja um judeu, mano. Um rabino. Exatamente. Irmão, E outra Cara, coisa, brinque, pega a Por Bíblia favor. na sua origem. isso aí. Entendeu? Até tu começar a pensar nessa questão, porque a Bíblia que chegou pra nós hoje já foi modificada milhões de vezes. Ele vai falar do hebraico Ela mesmo. fugiu Do do hebraico hebraico. mesmo. Muita coisa. Uma palavrinha que Interpretação foi muda, a transformada. interpretação é totalmente outra. E como a gente tava falando na outra situação, tem muita gente com 50 anos dentro da igreja e nunca nem leu a Bíblia toda. Só tá acostumado a ir na igreja na quinta-feira, no domingo, que é culto de libertação e culto de louvor e Que o Deus adoração, dele é outro. pra poder meia horinha, 20 minutos de palavra e amém. Já tô com a minha semana abençoada e tá tudo certo. Já bateu a Deus dele é digital outro. espiritual. Entendeu? É o Deus Então, das assim, bênçãos. infelizmente. É o Deus. Você sabia que você criou o teu Infelizmente. próprio Deus? Gente, isso não muda. Elohim significa Deus dos deuses. Uhum. Você é evangélico? A Bíblia fala sobre ou isso. Chapolin? Sim, Cristão, né? desde os 16 anos. Então, assim, como é que tu vê essa questão de... Hoje eu vejo com muita tristeza. Hoje, para mim, a igreja do Brasil saiu dos trilhos. E eu me coloco nesse meio, tá? Porque a gente não pode falar de um sistema que a gente é inserido se eximindo dele. Então, assim, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que a gente tem que resetar e começar a tentar acertar. E eu tenho tentado fazer isso todo dia, tá, pastor? Eu não vou aqui atacar a mudança religião, não começa em vou... você, né? eu tenho tentado mudar todo dia, mas dizer que A tua região mas é dizer, bastante mas carente, dizer né? que eu concordo com o atual sistema,
com o que é pregado, o que é ensinado hoje, sou totalmente contra. Ninguém concorda aqui. Sou totalmente Quem levantar a mão e falar que concorda, A não é tua cristão. instituição lá maluco. cuida daquele povo ali do. Sim, sim. E não tem nada a ver com viés religioso, tá? Uhum. Pra deixar aqui bem claro, Uhum. entendeu? É Na porque verdade, até- na verdadeira religião, né? Porque até tem essa questão. E a mão direita aqui dá, a esquerda não vê. Então você. Até essa questão aí, igual outra vez eu bati num político aqui, que o cara filmando, chegando com cesta básica pra poder dar pra uma família. Isso pra mim é humilhante. Entendeu? Mas tem que se promover, tem um caramba 4, então tudo que os caras fazem que é. Autopromoção. Autopromoção. Através Esse é o foto. problema. Aí também muitos pastores, tal, E mas. detalhe, as pessoas ficam 4 anos, 3 anos e meio, passando por várias dificuldades, muita dificuldade. Aí, sabe, o cara completando 4 anos como político, ele vai lá e te dá uma cesta básica e você vai lá e vota de novo. Exatamente. Meu Deus do céu. Dá R$100 mesmo. Ou dá os R$100 ou a cesta básica. Pelo amor de Deus, pega. Ok. Mas você vota em outro E que quando- vai fazer alguma coisa. E quando aquele teu pastor também que vai lá e te dá a dica do candidato dele que é do céu, de Eita, Fala do alto, do céu. É. Aí você vai lá, vota, elege ele, e quando você vai pedir uma ajuda ao seu pastor, ele fala assim: vamos orar. Irmão, isso daí vira uma sátira. Tem que Vamos fazer um orar. E teatro como é na que é vida. isso? né, Bota, pastor? Vamos orar. E logo em seguida o pastor vai e faz uma campanha para trocar o teto, que agora vem tem umas dinheiro. placas de isopor que quando ela cai, ela não machuca o irmão, ela vem deslizando igual uma pena. Eu já escutei essa numa igreja, é muito triste. Isso daí, mano, tem que fazer teatro, fazer Teatro corte de do teatro, pastor. corte de teatro. Irmão, tive uma visão essa noite forte. Tô todo É arrepiado. forte, hein? Ó, o bico do peito, irmão. Arrepiadinho. Eu via um homem branco, alto, de cabelo preto, de blusa preta, com um Eita. negocinho tal, Ei, terra, que precisava da nossa força. Eu só não sabia que força que era. Irmão, não sabia, mas só que ao mesmo tempo eu vi ele assim no meio de todos os outros, entrando na política, tal. Será que é pra votar? Tô sentindo assim, gente. Olha, tem um porém, tá? Quem não fizer isso aqui tá contra a vontade de Deus, hein? eita agora. Olha, tô sentindo agora, hein? Vai cair por terra, 7 pão pra baixo. Eita, papai. Aqui literalmente Tem que arrumar voto, né? Tem que pai? arrumar um Claro, aí o pastor menino desse começa a daí. ficar, tu vai votar contra não. Ah, pô, irmão, por favor. Deus é o diabo, é uma escolha, você faz. Ainda esteja ainda. Aqui, meu pai. É você. É isso Não. aí. É você em sua casa. Olha aqui o número. Olha o número. Tu vai levar pra casa, vai botar Vai embaixo levar do teu esse santinho. travesseiro O santinho. e tu vai dormir como ninguém. Esse é o outro. Você vai ter uma noite de sono abençoada. Tá repreendido. Mas pior gente, que tem brinca isso, nessa irmão. realidade. Mas é a Meu realidade. nome é Santinho. Mas Tu é- vai levar o Santinho. é. Nessa hora tu vira até católico, Ih, né, não pai? esquece. Se botar o Santinho no bolso. Mas é o que mais Dia. acontece hoje Cara, a gente atualmente. brinca assim, mas é a realidade que tá Sim. acontecendo. Triste realidade. Triste realidade. A sátira Ainda é vão, boa pra dizer isso. que, ainda vão dizer que nós Fala a estamos verdade, debochando. Tá Debochando. Só que a gente aqui não tá pedindo nada de ninguém. Aqui aqui a gente não tá fazendo o que a Bíblia diz. Aqui não tem nenhum cego guiando outro cego. Isso aí. Pelo Verdade. contrário. A E gente tá detalhe, aqui esclarecendo e orientando. Zé na luz. Essa mesa aqui já ajudou e ajuda muitas pessoas. Cada um da sua forma, irmão. Cada um da sua forma. Então a gente não tá brincando, a gente tá passando ensinamento para as pessoas para elas poderem realmente acordar. Parece brincadeira, mas É parece brincadeira, mas o verdadeiro a falta de temor estão neles, que brincam com a palavra, o nome de Deus, extorquem, como é que falam, eles fazem com as ovelhas, Tira a lã. tira a lã como diz toda a da palavra. ovelha, Você já como viu? diz a palavra. A gente aqui não. Pelo Vocês já contrário, viram a gente aqui está gravações orientando das e pessoas ajudando. fazendo para poder cair Um lá temor naquele gigante. momento? Vocês Não, já- aí é hipnose, eu faço. Se quiser um dia, eu faço hipnose, eu faço. Tem gente que é contratada, tem que ser diferente pra poder Ó, fazer pra isso quem aí, não pô. sabe, eu posso deixar você endemoniado. Eita. E não é demônio. Não quer dizer que não exista, É. tá? Mas não quer dizer que não existe. A gente que é cristão, a gente sabe. Teve lá em Volta Redonda, a menina botou os 2 pés na parede. Não quero entrar nesse Eita, detalhe aqui, cara. porque de outro lado. Bagulho é doido. Ela tinha uma menina, onde no condomínio ela morava, aí eles me chamaram, eu fui. Pra quem não sabe, eu lido com isso, tá? É mesmo. Até o dia de hoje. Às vezes eu passo madrugada lidando com isso. Exorcismo? É. Eita, caramba. E Já eu vai gosto exorcizar também- esses políticos de Nova Iguaçu. Tem, gosto bota a disso, mão na eu gosto disso, cabeça eu gosto dele. disso. Gosta. E acabou que essa menina, ela levantou os 2 pés, deixou a gente muito assustado. Lá. Eita.
E existe o lado da hipnose também. A hipnose, que na realidade essa energia, ela usa da parte da hipnose. E o que usa também essa energia, que a gente chama de diabo? Também as emoções. Sim. Faz essa hipnose. Então você pega uma emoção coletiva no meio de um grupo de pessoas juntos e você faz um trabalho desses, as pessoas começam a sentir a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. E cai. Eu fui numa igreja onde estava todo mundo caindo no chão, eles foram pro encontro, que isso é tremendo. Quando cheguei na igreja, as meninas remoendo de um lado pro outro, ele falou o Espírito Santo, eu falei, não, filho, eles têm hipnose. Então, assim, isso acontece muito no meio da religião também, que não deveria trabalhar com as emoções da pessoa. É igual a área de venda, como a gente falou aqui. Vai vender esse copo, vou dar emoção para esse copo, vou dar vida para esse copo, criar Vocês fazem necessidade. curso pra isso, né, cara? Tem Pra curso lidar pra com- isso, tem. Quando o senhor fala, você já tá falando com todo mundo. Ah, mas- Vai receber uma benção hoje. Não vou falar mais nada, tá? Toque aqui. Toque aqui. Isso aqui já é um toque de hipnose. Facilita a hipnose. Eita ferro, hein? Facilita a hipnose. Se eu tocar aqui, aqui. Entendeu? O pouquinho que eu ficar com ele aqui, preste atenção. Por que ele já vai se envolver um pouquinho? Porque ele ouviu. Ó. 1, 2, 3 e... Você cada vez se sente mais leve, mais mole. Quando tivesse um som bem forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte, mais forte. Dormindo. Dormindo. Tá pensando que a coisa é boa, meu irmão? Palmas pro nosso ator. Você deu pra esses políticos aqui na Não, mas é sério, falando a verdade. Sabia não? Tu não sabia não desse toque, não? Tu não sabia não? Aqui, Pessoal, aqui a parte escura, um fundo de teatro musical, mexendo com as emoções. Tem isso, Cara, fundo tem, preto, tem tudo. pessoal, infelizmente eu tenho que despedir, né? Ah, A gente está chegando ao final Ah. e queria que vocês fizessem. Fala, Ricardo, depois eu passo para ele. Mas ele ainda tem hipnotizado ainda. Tá hipnotizado. Tá engraçado. Queria que você agradecesse aí. Queria que você agradecesse o público, né? E Quero deixar uma palavra para você hoje do alto, tá? Que Jesus, ele ama você do jeito que você é, da maneira Amém. que você é. E depois você medite em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entenda que as suas vidas elas não estão na mão de homens, elas não estão ali dentro de um CNPJ, mas dentro do nosso coração, como o nosso pastor aqui. Nós somos o verdadeiro templo precioso de Cristo. Então valoriza ele, valoriza as pessoas que estão ao seu lado. O maior valor do herói é a solidariedade. Ninguém salva o mundo sozinho. E vamos juntos. Obrigado. pastor, Antes de ir à igreja, seja. Antes de ir a templo, seja o templo. Sejamos. Antes de criarmos religiões, que façamos o bem. Pois a verdadeira religião é cuidar, tratar. Isso é a realidade. Agora, se você for para a política com cargo eclesiástico, irmão, não espere meu voto, nem minha presença. Pelo contrário, vou fazer sátira contra você. show. Douglas ficou Já sem deixou, palavras. já deixou o recado. É muito bom. A pé reto, meu parceiro. Tô todo arrepiado. Eita. Galera, a frase, e gostei também da questão da citação bíblica, mas a frase do dia é: quem quer faz. Entendeu? Não tem jeito. O poder, todo o poder emana do povo. E deixando a passagem, aproveitando esse adendo, que é algo que vem transformando minha vida, Romanos 12:2. Eu volto a dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da Nossa, vossa entendi. mente. Só assim conseguiremos experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Valeu? Tamo junto, continuaremos fiscalizando, porque nós precisamos disso. Fiscalização e não de mais leis. Pra cima. Bora, pessoal. Agradeço aí vocês. Na Mesa News, espalha pra geral. Todos aqui, acredito que a gente vai participar várias vezes e vai ter coisa melhor Começo, por aí. só o começo. Tamo junto.